Estamos de volta com o Mosaico RS ao vivo para todo o Brasil e agora já estamos recebendo aqui no estúdio a professora de filosofia e fundadora e responsável pela Feng Shui Design, Fabiana Kaufmann. Muito prazer, bem-vinda ao Mosaico RS. Prazer, Helena. Obrigada pelo convite. Já queremos saber, Feng Shui, Feng Shui, como é a pronúncia correta? Existem diversas maneiras, né, de falar sobre essa técnica e o que é essa técnica? Então, geralmente a gente fala aqui no Brasil Feng Shui. A gente, ou Feng Shui, mas a pronúncia, né, digamos assim, mais próxima ao chinês seria Feng Shui. Né? Mas a gente responde aqui para o Feng Shui, o Feng Shui, a gente vai responder igual. E o que consiste essa prática? A gente tem uma ideia um pouco equivocada do Feng Shui aqui no Ocidente, né? A gente acredita que seja apenas uma harmonização ambiental, mas é muito mais do que isso. O Feng Shui faz parte de uma das 5 artes da metafísica chinesa. E muitas vezes esse Feng Shui vem desconectado e aplicado aqui no Ocidente, então fica, como a gente diz, capenga, né? Então, a gente utiliza o Feng Shui de um modo superficial para obter resultados imediatos e, logicamente, os resultados também vão ser superficiais. Então, é preciso, sim, ter um estudo, né, sobre o Feng Shui. Mesmo um cliente que vá buscar uma consultoria, né, mais especializada ali para o seu próprio caso, não ficar pegando dicas de internet e tentando aplicar tudo ao mesmo tempo em casa, fazer uma confusão, né? A gente precisa estudar e se aprofundar, porque é muito mais do que isso, tem a ver com os nossos desejos mais profundos. E, para isso, a gente precisa entender quais são esses desejos, né? E como a gente quer ver eles realizados. E isso acaba também se diferenciando, né? O nosso ambiente de casa com o ambiente de trabalho são estilos de harmonização e desejos diferentes também. São, e, por exemplo, digamos que a gente tem uma sala de estar. Geralmente, a sala de estar, ela está relacionada ali a um ambiente profissional. Por quê? Porque ali a gente recebe os amigos, a gente reúne os familiares. Então, a gente tem ali, na sala de estar, um ambiente social externo. Então, se a gente cuida bem da nossa sala de estar, se ela tem uma boa iluminação, ela tem uma iluminação brilhante, e vamos deixar aqui bem claro, né, que essa iluminação ela precisa ser amarelada, uma luz quente, uma luz âmbar, e não aquela luz branca, fria, né, que ela não é adequada para se ter numa sala de estar. Então, uma sala de estar desobstruída, né, que a gente não abra a porta e a gente já dê de cara ali com o sofá, né, obstruindo a passagem. Então, isso acaba melhorando o quê? Os nossos contatos externos, ou seja, os nossos contatos profissionais, mesmo que você não trabalhe em casa. E isso vai acabar ajudando o seu lado profissional. Antes da gente voltar com mais informações de como a gente pode harmonizar as nossas casas, os nossos ambientes, eu quero te perguntar como tu chegou até esse modelo do Feng Shui Design, como tu começou a se interessar por esse mundo. Então, isso começou lá desde a minha infância, quando eu tinha 9, 10 anos, e isso já faz mais de 40 anos, né? Que eu tive contato com o I Ching, ou I Ching, né? Que é um livro de sabedoria muito antigo, é considerado um dos livros mais antigos do mundo, né? Mesmo no contexto filosófico e espiritual. Então, a partir dali eu me apaixonei pela filosofia oriental, principalmente pela metafísica chinesa, e eu fui buscar me aprofundando cada vez mais sobre isso, estudei filosofia, mesmo que a nossa filosofia aqui, né, greco-romana, ela não tenha muito a ver com isso. É claro que, estudando em profundidade essas duas filosofias, oriental e ocidental, a gente tem paralelos, mas nós não costumamos lidar com isso aqui no Ocidente, né? Mas é muito importante, por exemplo, eu trago até mesmo para os cursos que eu faço, eu trago a filosofia de Platão, trago Aristóteles, porque são filosofias éticas. E o cerne da metafísica chinesa é baseado no I Ching, que é muito ético, né? Essa prática precisa ser ética. E aqui a gente está vendo, inclusive,
a plataforma, que tem um teste interativo que a gente consegue saber como está a nossa vida. É verdade. Como funciona. Quem está começando a conhecer agora essa prática, como analisar quais os meus desejos? Através desse teste a gente consegue ter um pouco dessas respostas para iniciar esse estudo? Sim, o teste ele é bastante simples, né? Vai pontuar ali áreas da vida que você tem ali uma certa dificuldade e áreas que estão fluindo. É claro que você deve apostar mais, então, naquelas áreas que estão em dificuldade, porque se você deixar aquelas áreas cada vez mais em dificuldade e não resolver o que está ali pendente, vai acabar influenciando nas áreas que estão boas, né? Digamos que você tenha um bom profissional, né? A carreira vai muito bem, mas o seu lado amoroso não. Vai acabar afetando no seu lado profissional, de uma hora ou outra, né? Então, a gente precisa ter todas as áreas da vida em harmonia. E quando a gente fala em harmonia, existe, né, um ditado que se fala muito, que é sobre a nossa casa estar desarrumada, porque o nosso interior também está bagunçado, né? Com certeza. Isso realmente faz sentido? Com certeza. Esse é o lado mais espiritual do Feng Shui, que as pessoas não se atentam. É claro que a nossa casa é um reflexo de nós mesmos. E muitas vezes a gente odeia ir para casa. Isso é muito triste, né? A gente está num trabalho, a gente está numa situação profissional e a gente tem que voltar. Ou a gente está numa viagem, está num hotel, está se divertindo e tem aquela angústia de voltar para casa. É porque a casa não está bem, mas na realidade quem não está bem somos nós na casa, né? Então, a gente acaba transferindo, projetando as nossas angústias e insatisfações nesse ambiente. Então, é claro que a gente precisa, através do Feng Shui, trazer esse equilíbrio, tanto do ambiente físico, né, que nos rodeia, mas também estarmos em harmonia nesse ambiente. Por isso vem também a astrologia chinesa, que faz toda essa análise pessoal das nossas potencialidades, das nossas habilidades. Tem o estudo do destino, que é também uma das artes da metafísica chinesa. A gente tem diversos sistemas astrológicos chineses que são diferentes, né? Diferente do nosso sistema, né, de divinação. Mas é importante também dizer que destino e sorte são coisas diferentes. Então, a gente, pela visão oriental, a gente tem um destino pré-determinado. Ou seja, ele não é determinado. A gente tem o livre-arbítrio, e é muito importante dizer isso, né? Nós temos que fazer boas escolhas. Mas como nós vamos fazer boas escolhas se nós não temos informações suficientes para isso? Então, as pessoas precisam, sim, estudar. No estudo, elas abrem o leque, né, de perspectivas e conseguem enxergar melhor as oportunidades da vida. E como é que a gente pode fazer isso dentro de casa? É claro que quanto mais amplas as janelas, mais limpas elas estão, mais a gente vai conseguir enxergar para fora. Então, é claro que um ambiente, quando a gente está ali, a gente abre a janela, já vê o vizinho, né, ali, a gente fica com uma visão muito limitada, muito presa, num destino que parece que não tem saída. E existe algumas posições ou elementos que não é bom ter em casa? Ou, por exemplo, a cama é ideal ficar de costas ou de frente para a janela? Existe, de fato, alguns cuidados que a gente pode já, hoje, assistindo aqui o Mosaico RS, chegar depois em casa e organizar de forma diferente? Claro, tem regras que são bem básicas, né? Mas nem todas as regras servem para todos os casos. Mas, via de regra, não é interessante nós termos cabeceira da cama debaixo de uma janela. Por quê? Porque a cabeceira da cama é o que vai dar para a gente um sono tranquilo. Então, a gente precisa de uma parede sólida, que são as energias Yin. E uma janela, mesmo estando fechada, vai estar sempre circulando o ar ali. E é a energia Yang, é incompatível com um sono tranquilo. E é claro que isso, com o tempo, pode gerar um certo resfriado, uma gripe, por causa do ar que passa por ali. Então, é interessante não deixar a cabeceira debaixo da janela. Também é importante que os pés da nossa... ao estarmos deitados na cama, não fique de frente para a porta. Existe um tabu aí relativo, porque antigamente a gente se velavam os mortos dentro de casa e os pés ficavam, né, saindo, né, pela porta de entrada. Então, é interessante, essas são as posições consideradas tabu, e também a cabeceira apoiada numa parede que faz divisa com o banheiro, que tem encanamentos ali. Também isso é bastante prejudicial por causa da água que fica correndo, né, e traz ali uma energia que não é interessante. Mas, de acordo com a data de nascimento de cada um, a gente consegue verificar
E quais são as direções que são favoráveis e as direções que são desfavoráveis. Então, nós podemos, fazendo uma consultoria especializada... realmente particular de cada um. Sim, dentro de uma família, né? Nós temos ali 5 pessoas. Cada um vai ter a sua direção principal para direcionar a sua cabeceira de cama. Mas, em ambientes pequenos, nem sempre a gente vai conseguir fazer esse direcionamento favorável. Mas o importante sempre é não deixar debaixo da janela. Perfeito. Fabiana, queremos te agradecer e te convidar para voltar em um novo momento, porque esse assunto acaba rendendo bastante, né? Então, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.